Olá, seja bem-vindo ao lado aristocrático e vitoriano do YouTube, onde é aquele momento que os lordes próximos reviram os olhinhos e bebem o seu uísque no canto do salão. E moças em idade de laçá-los estão à espera da próxima dança. Está aberta a temporada de bailes em Londres. Infelizmente, Amélia Hathaway tem outras preocupações, que é resgatar o mais novo Visconde, seu irmão, de alguma taverna inapropriadas para a moça da sociedade. É claro que eu não tinha intenção de começar o ano lendo romances de época, mas minha querida Lisa Kleypas não quis assim. E hoje eu não vou falar só de um, mas de 2 livros da minha mais nova obsessão, a série Os Hathaways. E por que logo 2? Porque o arco principal começa aqui e termina nesse daqui. E é algo instigante. Outra coisa distinta comigo e essas leituras era o fato de eu não conseguir ler durante o dia. Eu só conseguia ler durante a noite. E muitas vezes vairava a noite, madrugada dentro, para poder terminá-las. Afinal, quem são os Hathaways? Essa série tem 5 livros, 6 se a gente contar com um conto. Os Hathaways são excêntricos, a criação dos pais também é igualmente excêntrica, não é nos moldes londrinos da época. Os pais têm uma veia filosófica, englobam os filhos nessa dinâmica, acabam criando um senso crítico no seio dessa família, porque cada um, tanto homens e mulheres, discutem no mesmo nível ali, fora as suas particularidades em cada personagem que você vai vendo durante a leitura desse livro. Alguns, penso eu, a autora vai pincelando mais para que a gente, quando chegar no livro deles, já tenha uma visão construída da sua personalidade e do seu caráter. Você pode estar achando semelhante a uma série muito famosa, que inclusive já tem uma temporada na Netflix, os Bridgertons, mas as semelhanças para mim acabam só aí, até porque, ao que me parece, as histórias e o período em que a Julia Quinn decidiu escrever sobre é distinta dessa Londres que a gente vai conhecer aqui com eles, principalmente no segundo livro. A gente já vai sentir que tá começando a chegar a parte da tecnologias, ali já tá pincelando alguma coisa, enquanto que nos Bridgertons a gente tem um negócio ainda bem anterior a isso. Nesse primeiro livro a gente vai conhecer Can Rowan, que é um cigano que tem um passado muito nebuloso, no sentido de que ele não sabe o que aconteceu com seus parentes, com sua tribo, só sabe que foi deixado no local e teve que se adaptar a isso. A gente já sabe que Ro é mestiço, portanto, tem já dentro da própria tribo um preconceito por ele ser assim. E Ro cresce nesse mundo, se desenvolve tentando se adaptar. Claro que passou muito tempo com os ciganos na infância, com a avó, e também tenta descobrir o que foi que aconteceu com um primo que deixou ele no local onde ele estava e disse que voltava e não voltou para buscá-lo. Durante esse percurso, a gente vai conhecendo o Ron tentando entender o que foi que aconteceu, porque ele foi separado da tribo dele. Então a gente vai vendo ele procurando respostas sobre o seu passado durante todo o livro e o conflito dele de querer ser cigano, de querer essa liberdade, mas também não ser aceito nem de um lado pelos Gad, que é assim que eles chamam os não ciganos, e pelos ciganos, porque eles têm um preconceito com os mestiços. Ele fica meio à deriva, sem um porto seguro aí, e acaba sentindo de que não pertence a nenhum lado. Uma coisa engraçada sobre as características do Can, como ele ainda tem muito fechado nele o fator de ser cigano, as raízes ciganas dentro dele, ele acaba não dando tanto esse valor que nós damos ao dinheiro, à construção de ter bens. Ele tem toda aquela cultura dos ciganos. Todo o negócio que ele faz para não ter dinheiro acaba dando certo, e que ele chama da maldição da boa sorte. Por isso ele acaba, querendo ou não, acumulando bens, mesmo ele não tendo ali uma tribo, ele acaba tendo um leque de amigos, de condições e pessoas que confiam nas capacidades dele. Ele acaba sendo uma pessoa que tem um tino para negócios. Por outro lado, nós temos Amélia Hathaway, a segunda mais velha de uma família de 5. Como os pais falecem, um seguido do outro, ela acaba tomando para ela a responsabilidade de todos os irmãos, porque o irmão
mais velho, que deveria assumir essa função pra si, acaba se abstendo por uma situação dolorosa do destino aí. Ele acaba se afundando numa depressão e não ligando mais pra essas responsabilidades. Isso tudo coincide com a ganha, porque como os pais faleceram, ele acaba ganhando um título. Com esse título, ele tem novas obrigações. Tá pouco se importando com isso, por conta desse drama que está acontecendo na vida dele. O livro começa exatamente nessa cena, onde a Amélia tá tentando encontrar, junto com a outra agregado da família, que por acaso também é cigano, vão buscar o Léo, que é o nome do irmão dela, numa dessas tavernas, né? Então a gente começa a leitura do livro nessa cena. É o primeiro encontro do Cam e da Amélia. Já começa ali uma tensão entre os dois, mas a Amélia é o tipo de personalidade que não quer depender de ninguém, talvez pela criação que teve do pai. Ao contrário de outras pessoas da época, preconceito cigano, a Amélia não tem, justamente porque o pai adotou, entre aspas, um cigano quando era criança. O Cam não tem aquele impacto que talvez tivesse para outras moças. E o fato da Amélia cuidar muito dos seus irmãos, isso faz com que ela esteja fechada para qualquer tipo de relacionamento romântico, além de que também nós temos uma Amélia de coração partido, recém-partido, sufocando esse sentimento para ajudar os irmãos, colocando os irmãos em primeiro lugar. Mas nesse encontro, no finalzinho dele, como bom cigano que é e que pega tudo que julga ser seu, Cam acaba dando um beijo em Amélia e a deixando atordoada. Só que como dali a pouco tempo eles vão todos para uma cidade, Amélia acha que não vai ver e Cam também fica muito perturbado com Amélia, mas eles, tipo, cada um pro seu lado, seguem a sua vida. Mas com o negócio do destino, é muito legal, eles acabam se reencontrando, porque tanto Amélia pensa está num lugar muito longe e Cam está no outro. Cam tem as suas crenças holísticas, Amélia é uma pessoa que não acredita nisso. Se você não consegue provar fisicamente, então não existe. E Cam é aquele contraponto da Amélia que acredita em tudo. Amélia nunca chora, Amélia é muito forte. E aí vai começar a nossa história. Eu não vou me aprofundar muito, porque você sabe, como um bom clichê, aonde isto vai acabar. Mas eu tenho que fazer minhas considerações sobre esse primeiro livro. Ao longo do primeiro livro, nós vamos ver vários acontecimentos secundários. Foi uma das coisas que me prendeu muito dentro dessa história. Saber um pouco dos outros irmãos, entender também as motivações tanto do Cam como da Amélia. Saber que essa autora faz interligações de outras séries que ela já criou. Então você acaba vendo personagens de outras séries aqui dentro. Ela fala sobre cada personagem dela de uma forma bem objetiva, então você não vai sentir que é uma encheção de linguiça ali. É uma escrita objetiva, porém é uma escrita que te instiga, meio que diz pra ti assim, olha, eu tô contando essa história aqui, mas calma, porque também tem essa outra história. E isso a gente vai sabendo de vários outros pontos de vista, então a história não fica fechada em um dueto, o livro inteiro. Mas isso é um ponto positivo para a autora. Temos sim cenas hot, são cenas que não se tornam vulgares. Eu gostei muito, me prendeu pra caramba por conta dessas nuances. A narrativa da autora é uma narrativa que faz você ficar assim preso da primeira frase à última. O conflito dos dois é basicamente isso, né? Uma não quer ser subjugada com medo de se perder, o outro tem medo desse compromisso porque tem medo dessa liberdade que ele tanto busca. E aí a gente vai vendo os dois ressignificando toda essa dinâmica no decorrer do livro. Até agora é um dos livros que eu mais gostei. Quando finalmente o Ruan percebe que é realmente ela que ele quer, ele já sabe que vai ter que lutar muito, muito para conseguir convencer a Amélia de que ele pode ser esse porto seguro que ela tanto queria. Eu enchi o saco em certos momentos da Amélia, porque ela fazia cada criancice. A autora conseguiu humanizar a Amélia de uma certa forma, mas era muito chato em determinadas cenas que a gente via que ela tava gostando do menino. No primeiro momento, eu senti o Rowan gostando muito mais da Amélia e expressando que gostava dela do que propriamente a Amélia do Rowan. Os ciganos têm um negócio, é um ritual deles, de que quando eles querem casar com uma moça, eles roubam ela à meia-noite. Eu acho que os títulos desses livros são perfeitos spoilers. Eles roubam ela à meia-noite, isso com consentimento dela. Essa cena foi muito bonita, e depois
depois disso, o menino meio que desata, né, a dizer isso, a tomar decisões, e ele meio que tira aquela responsabilidade que a Amélia tinha conseguido e se sentia seguro, era a muleta dela, e isso deixa ela apavorada. Eles discutem muitas vezes por conta disso. Teve momentos que eu achei que realmente eles não iam ficar juntos, não tinha como, porque são duas personalidades muito difíceis. A diferença é que o Rowan consegue conviver com muita gente difícil, e até na profissão que ele, quando a gente conhece ele, ele é gerente de uma dessas tavernas, só que é uma taverna um pouco mais chique do que as outras, e ele é mestre em resolver conflitos, o que vai ser de muita serventia no futuro para essa família. Mas a gente vai descobrindo nuances, coisas, e vai também vendo uma cena que eu achei linda, que é uma cena em que a Amélia desaba e Rowan consegue acolher ela, deixar que ela chore e desabafar toda aquela coisa que ela tinha contida dentro dela, aquele sentimento todo que ela não tinha conseguido expressar de forma alguma, porque ainda não tinha encontrado uma pessoa que ela se sentisse totalmente segura e pudesse sentir-se frágil, sem medo, sem reservas. Tanto é que uma pessoa presencia essa cena e fica chocada, porque nunca tinha visto a irmã naquele estado. E aí que os Ratways começam a também gostar do Khan, menos o Merrypay, porque cigano com cigano. Tem lá umas coisinhas que fazem com que o Merrypay não goste tanto do Khan assim. Pelo menos não nesse primeiro livro. Pra mim, 4 estrelas. Virei à noite lendo esse livro. É o tipo de leitura que faz com que você saia de uma ressaca literária rapidinha. No primeiro livro, a gente conhece a Win e o Merrypay, que é o rapaz que foi adotado pela família em criança, e já existe ali um sentimento escondido entre os dois. A Win, por conta de uma doença que atacou ali naquele período, e aí a gente já descobre o motivo porque do Léo estar nesse segundo livro, ter ficado com essa depressão, ter desistido de tudo, ele também pegou essa doença, e alguém que ele gostava muito também e que veio a falecer. A Win também pegou essa doença, tanto o Léo quanto a Win também poderiam ter falecido, mas por conta do Merrypay, que tem uns conhecimentos de ervas, conseguiu encontrar uma erva que conseguia neutralizar os efeitos dessa doença que eles pegaram. Porém, o Léo não ficou com sequelas físicas, mas a Win ficou com sequelas, e isso a deixou muito debilitada e limitada em sua saúde. Então, sempre que ela fazia muito esforço, ela estava muito fraquinha, ela se cansava rápido. Dentro da família tinha essa dinâmica de cuidar dela, de fazer as coisas por ela. Os Ratways sempre foram muito unidos nesse sentido. Mas Léo, depois dessa perda, acabou virando da pá virada. Nesse segundo livro, vai contar a história do Merrypay, da Win, mas também vai continuar o que começou no primeiro livro. Por isso que eu achei válido a gente falar sobre os 2 livros aqui. Nesse segundo livro, a gente começa com a Win já indo para um tratamento na França para cuidar dessa saúde dela, porque o que ela mais quer é poder ver a vida como todos vivem, sem limitações, e também poder viver esse sentimento que ela tem pelo Merrypay. E na ida dela para essa clínica, ela acaba se declarando pro Merrypay, e ele não aceita, diz que isso não é certo e afasta ela. Então ela vai para essa reabilitação extremamente chateada com o Merrypay e magoada, porque acredita que ele a rejeitou, os sentimentos dela, embora ela saiba que ele sente algo por ela, mas ele não assume. Nessa viagem também vai o Léo para fazer companhia a ela. Lembra dos dotes diplomáticos, desse gerenciamento que o Khan tem? Pois é, depois de todo o histórico do Léo em Londres, ele acha que isso também vai, de uma certa forma, ajudá-lo a se recuperar também, sair daquela vida londrina e ir para a França, viver outros ares, que é mais calmo. Isso passa bastante tempo. Já o nosso Merrypay é forjado na violência desde criança. Ele tem uma verdadeira adoração pela família dos Ratways e transformou essa adoração em um clã. Então ele tá sempre ali como um cão de guarda, literalmente, para proteger todos da família. E sempre foi apaixonada pela Win desde que a viu. Não permite que ela descubra por achar que ele não é merecedor dela. E isso é a dinâmica dos dois. A Win, depois, ao longo da história, volta, mas o Merrypay irredutível sobre ficar com ela, enquanto que a gente tem no primeiro livro um Rowan
pessoa que está totalmente empenhada em convencer a protagonista de que ele é o melhor pra ela. Nesse segundo livro, nós temos a protagonista tentando convencer um cabeça dura de que ela é a melhor coisa pra ele e que ele tem que tirar ela desse pedestal que ele a colocou e que não tem nada que faça tirar isso da cabeça dela. Durante todo esse percurso, o que começou de uma trama secundária no primeiro livro vai ser respondido no segundo livro. Todas as buscas do Khan para descobrir sobre o passado. No livro também, no primeiro livro, a gente descobre uma ligação muito estranha que ele e o Merrypen têm. Então, toda essa descoberta, essas intrigas, vai ser respondidas no segundo livro. Eu li o primeiro livro e no final eu fiquei, tipo, acaba assim e pronto? Então você tem a sensação de término abrupto. Mas quando você vai pro outro livro, a autora deixa muitos elementos, muitas pontas abertas, isso acaba te instigando a ir pro segundo livro e continuar como se fosse mesmo um episódio de novela. Todo o arco se fecha aqui. Além da nossa história principal, que é a história da Win e do Merrypen, que eu não tava muito interessada nessa história, eu tava mais interessada na história que começou no primeiro livro. Eu vi muita gente dizer que gostou mais desse segundo livro, e eu acho que eu vou muito contramão quando eu digo que o primeiro livro, pra mim, ainda é o melhor. Eu ainda não li os outros, mas nesse primeiro momento, o primeiro livro ainda é melhor. A personalidade do Merrypen, pra mim, eu entendo todo o sofrimento desse personagem. A descrição dele mostra que ele é um homem muito forte e grande, enquanto que a Win é pequenininha, é um bibelô. Então, muita coisa, a dinâmica dos dois, o comportamento dos dois, faz se justificar também o contato que ele tem medo, o contato físico deles. Mas tudo o que aconteceu depois que ela viajou para se tratar, enquanto ele ficou, o comportamento dele cuidando da restauração lá do vilarejo onde eles estavam, da casa que o Léo herdou, toda a reforma, todo mundo meio que, mesmo ele sendo cigano, ele conseguiu obter esse respeito dos colonos que lá estavam. O comportamento dele era muito mais aristocrático do que de um cigano que não tá nem aí de arrecadar bem. Então, tanto Khan, com o seu trejeito social, sua inteligência social e seu tino para negócios, como o Merrypen, com a sua agilidade, a sua objetividade, no seu gerenciamento das pessoas. Nesse segundo livro, a gente viu bem marcada a questão do status social, mas a gente vê em vários diálogos, tanto do Léo com a Win. O Léo, por seu irmão, tinha assim, né, a decisão de que ele era o chefe da família, então a última palavra sempre seria dele. Ele aceitando e dizendo pra ela que tem nada a ver com classe social, eles não têm esse preconceito que a sociedade tinha naquela época, deles terem agregados na família ciganos, né? Mas a gente já entende como deveria ser complicado pra eles naquele período, mas a gente também vê aí a força do dinheiro muito forte. Então, quando você tem, nesse caso, eles tinham, tanto o Merrypen naquele primeiro momento não tinha nada, e é isso que faz com que ele se sinta não merecedor também. Não tinha nada pra oferecer ela. O tempo que o Merrypen ficou com a família, sempre aprendia muito rápido, ficou subentendido que o pai da Win sempre o educou como educou os outros filhos. Não se aprofundou mais, não indo pra faculdade, não indo que o pai da menina queria também ajudar nisso, preferindo ficar ali do lado deles pra ajudá-los. Porque ele não via necessidade daquilo, não era um valor pro Merrypen. E eles sempre tinham na cabeça deles que diziam pra ele que no momento que ele quisesse ir embora, ele podia ir embora. Mas eles não sabiam que o Merrypen não queria ir embora. Ele sofreu muito no período que ele ficou com a tribo dele. E quando os pais da Win o encontraram praticamente morto. A tribo dele o abandonou ali. É dito que os ciganos, eles são muito fortalecidos por essa questão da tribo, né? Eles nunca deixam um dos seus pra trás, eles sempre cuidam. Nesse livro descobriu o porquê que o primo do Rohan não voltou pra buscá-lo. A gente vai descobrir por que o Merrypen sofreu tudo que sofreu na infância nesse livro. Teve um momento que eu tive quase um mini infarto. Mesmo o Khan tendo a história dele sendo contada no primeiro livro, eles são muito presentes no segundo livro. Então, pra mim, é um grande livro. São divididos em dois, mas pra mim é um grande livro. Eu, na mesma, virei a noite terminando esse livro. É um livro também 4 estrelas. Pra mim, o melhor livro ainda é o primeiro. Eu estou falando no quesito romance de casal, ainda prefiro a Amélia
e o Khan, mas em questão de enredo, de fechamento do enredo que começou no primeiro, esse segundo livro sensacional. É uma série que você acaba acompanhando como novela mesmo. É diferente de outras séries que eu já comecei a ler, ou livros de romance de época únicos que eu comecei a ler. Ano passado foi um ano que eu li mais desse gênero. Esse ano eu conheci essa série através de um comentário no Wing que eu fui passando. Não foi nem desses 2 livros, foi do terceiro livro. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu começo as coisas do começo. Então, resolvi fazer isso e comecei a ler o primeiro livro. Uma coisa interessante de salientar aqui é que em 1998, a casa Kleypas inundou no Texas. Não só ela, como várias outras nesse período, fazendo com que eles ficassem só com a roupa do corpo. Depois de receberem algumas ajudas, algumas doações, eles foram a uma loja de conveniências comprar comida e cada integrante da família, separadamente, comprou um romance para poder meio que esquecer um pouco daquele estresse que eles estavam vivendo até então. Naquele momento, a Lisa decidiu que esse era o gênero que ela ia escrever para fazer com que outras pessoas sentissem essa mesma sensação. E é engraçado porque eu penso exatamente igual. Quando você encontra um livro que faz você, independente do gênero que você escolher, você realmente sai do mundo, você entra total na história, você não fica, sabe, não tem aquela questão de avaliação, você briga com os personagens, como aconteceu comigo no segundo livro. Eu fiquei, meu filho, Mary Payne, deixa de ser cabeça dura. E tipo, chocada com as atitudes da Win, de ser uma personagem decidida, forte e dizer, mesmo na sua aparente fragilidade, mostrar pra todos à sua volta e principalmente pro homem que ela ama, que ela pode ser segura de si e não precisa da proteção dele todo o tempo. Também no primeiro livro, eu consegui me chatear com a Amélia ser tão cabeça dura, tão não deixar brechas pra uma pessoa que tava ali pra ela tão sem reservas como o Khan. Além das resoluções que a gente vai acompanhando, né? A gente fica querendo saber, mas o que aconteceu no passado de um? Por que eles são ligados de uma certa forma? O que tá acontecendo aqui? A autora conseguiu me deixar nesse estado, né? E eu pude ver que muitas pessoas também. É uma série que é um consenso entre seus leitores, que é uma série muito gostosinha. Eu sempre tive muito preconceito com esse nome, Lisa Kleypas, como também com a Tessa Dare, que já falei aqui algumas vezes. Me arrependo, porque sempre o nome Lisa Kleypas, pra mim, tava ligado a um hot mais pesado. Eu não gosto muito de ler hots escrachados nos livros. Nessa história, a gente não tem só o foco todo nos personagens principais. Nós temos todo um aspecto secundário ali, personagens secundários, arcos, que enriquecem a leitura de uma forma que dava pra você assistir numa série da Netflix, tranquilamente. Um livro bem singular na sua construção. É uma dica boa pra você que tá aí saindo de alguma ressaca literária. Eu acho que se você pegar o primeiro e o segundo logo e ler, você vai adorar. Nessa série, a melhor coisa é você já ter todos os livros, tá? Mas se você não conseguir ter todos os livros, pelo menos os 2 primeiros, é muito interessante você ter. E mesmo que você leia separadamente, eu acho que prejudica também um pouco, porque você vai perdendo a essência dos outros livros. Como eu disse, tem um senso de continuidade dentro dessa série e acaba que você pegando um certo spoiler dos outros livros. E eu acho que não é legal. Eu vou continuar lendo os outros livros dessa série. Eu vou dar só uma parada agora, porque se eu ler muito de um gênero, eu acabo enjoando. Isso é uma característica terrível em mim, mas é provável que eu volte finalzinho de fevereiro pra março, volte pra essa série. Por isso eu vou deixar aqui uma playlist dos livros de romance de época que eu já li. Caso você goste desse tema, certamente vai gostar desses outros livros. E vou deixar separada uma playlist, assim como eu fiz com a playlist dos Bridgertons, onde todos os livros que eu tô lendo dos Bridgertons eu tô colocando dentro dessa playlist. Vou deixar todos esses links aqui pra você. Eles já estão aqui no box de informação. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito e deixar um gostei nesse vídeo. A gente se vê já já nos próximos vídeos do canal.